Bom dia, paz. Hoje é 26 de maio de 2020, terça-feira. Não se assuste com a tempestade. Nós vamos falar sobre a aflição e o pânico que muitas das vezes nós nos encontramos diante de uma tempestade. Mas a palavra de Deus hoje está dizendo para você não se assustar com a tempestade. Abra sua Bíblia em Marcos 4, nos versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós estamos hoje para te dizer: não se assuste com a tempestade, porque nós não devemos nos assustarmos com essa tempestade, porque nós não precisamos, nós não devemos. Muitas das vezes nós cristãos nos apavoramos em certas situações, nos momentos pelos quais nós passamos. E veja o que Jesus questiona a seus discípulos: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Alguns de nós somos como os discípulos. Nós temos fé, mas está fora do lugar. Hoje nós vamos falar sobre mudar nossa fé e colocá-la completamente em Jesus. Porque os discípulos tinham fé, porque eles passaram a seguir Jesus. Mas naquele momento a fé deles não estava voltada para quem estava, para o Jesus a qual estavam com eles, o Salvador que tudo podia. Eles estavam, duvidando, eles estavam em pânico. E na tempestade, a maioria dos discípulos, eles eram ex-pescadores, eles estavam familiarizados com o Mar da Galileia, eles faziam parte daquele local, não moravam tão distantes. Muitos já haviam navegado no Mar da Galileia, eles haviam superado muitas tempestades antes, eles acreditavam na experiência e na força e habilidade deles. Afinal de contas, Jesus era um carpinteiro. O que ele sabia sobre as tempestades e as águas? Como ele poderia ter autoridade? Nós também colocamos a nossa fé em nossa própria força e habilidades cada vez que tomamos o assunto em nossas próprias mãos, cada vez que nós pegamos todos os nossos problemas e nos frustramos e paralisamos e ficamos aflitos, porque a gente olha para o nosso recurso, a gente olha, a gente observa: eu estou perdendo, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou em pânico e eu não tenho mais força. E você se volta só para as suas forças sem reconhecer o senhorio de Jesus, há pânico. Em Marcos 4,40, a palavra deilos é o termo grego usado no lugar de medo. Implica em pânico. Pânico é diferente de uma emoção normal, de medo, simplesmente medo. O medo quando surge um perigo. O pânico vai além. Colocar a fé em si mesmo é muito perigoso, porque nós começamos a entrar em pânico quando confrontados com situações que fogem do nosso controle. Quando vem o medo, quando vem a doença, quando vem a tristeza, quando vem as dificuldades, a escassez, que a gente olha para nós mesmos, tão pequenos como nós somos, vem o pânico. Quando entramos em pânico, colocamos nossa fé à disposição de qualquer coisa e a perdemos. Nós transferimos a culpa para os outros. Veja o que os discípulos falaram: o Senhor, não te importas que pereçamos? Eles disseram: o Senhor está aí dormindo?
colocando a cabeça sob um travesseiro e nós estamos aqui perecendo. A água está entrando, adentrando no barco, nós estamos afundando e o Senhor não se importa com isso. Como quem diz, nós estamos aqui porque o Senhor mandou que viéssemos para o outro lado e agora vamos morrer aqui afogado. Né? A pergunta, quem é esse? E no final, quando tudo acontece, quando Jesus acalma o mar, quando ele dá ordem ao vento, quando com autoridade ele diz, e ele se levantou, no versículo 39, e ordenou ao vento e às ondas, fiquem quietos, o vento parou e tudo ficou calmo. Os discípulos olham um para o outro e dizem, quem é esse? Quem é esse? Eles ainda não sabiam quem era Jesus. Eles simplesmente achavam que Jesus era um rabino, um milagreiro, porque um profeta, porque eles tinham visto Jesus fazer alguns milagres. Então, ele diz, quem é esse? Quem é esse, afinal de contas? E muitas das vezes somos nós que perguntamos que Deus, ou deixamos duvidar, deixamos ir por mentira, que Satanás usa às vezes pessoas da qual nós conhecemos. Que Deus é esse que você segue? Você perdeu o emprego porque Ele permitiu. Você se separou porque Ele permitiu. Você está doente, que Jesus é esse que você serve? Conhecer a metade da verdade é acreditar em uma mentira. Os discípulos não sabiam toda a verdade sobre seu mestre. Assim, eles acreditavam na mentira, que Jesus não se importava. Eles questionavam, não te importa. E depois ele disse, quem é esse? A maioria de nós somos assim diante da dificuldade. Nós conhece apenas o que os outros dizem sobre Deus. Não é errado a gente aprender com os outros. Nós temos pessoas como referencial que a gente busca, mas é preciso conhecer Deus pessoalmente. E isso chama-se de intimidade. Nós precisamos buscar uma intimidade real e verdadeira com o Senhor. Para a gente não se assustar com as tempestades, com os ventos que sopram sobre nossa vida, a gente precisa reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. A palavra de Deus em Filipenses 2, do 9 a 11, exalta Deus. Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Fala sobre esse nome que Deus colocou, que é o nome de Jesus, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente precisa reconhecer, na tentativa da gente lidar com as nossas dificuldades, com as nossas tempestades. A gente acha que a nossa própria força, a nossa fé é limitada à nossa própria força, e isso é equivocado. Em outras palavras, a sua fé está em si mesmo. Porque a gente acha que não, quando a gente vê nossas forças se acabando, a nossa fé também acaba. Coloque de volta a sua fé em Jesus. Em primeiro lugar, você deve reconhecer o senhorio dele em todas as áreas. Na educação dos seus filhos, não duvide que seu filho vai ser restaurado. No casamento, na sua carreira, no seu emprego, na sua vida financeira, até mesmo na sua vida cristã. Em todas as tempestades da sua vida, declare que o Senhor está à frente. Ele está no comando desse barco. E a tempestade vai se acalmar e todo o mar revolto vai se calar em nome de Jesus. Busque o autocontrole, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de autocontrole, de equilíbrio, tá? Em 2 Timóteo. Controle-se antes de tentar controlar a situação. Muitas das vezes a gente sabe de uma notícia, passa por uma situação, a gente quer resolver tudo do jeito que tá, sentindo tudo o que tá sentindo. Primeiro se acalme, se aquieta o seu coração, não se culpe, nem culpe os outros. Isso nos cega e tira as possibilidades que nós temos à nossa frente. Quando você fica procurando um culpado, como os discípulos disseram, falaram, não te importa, Jesus, com o que está acontecendo conosco? Vem o pânico.
Em primeiro lugar, busque o autocontrole, descarte o pânico, se afaste, mesmo que você esteja diante da situação, se afaste na sua mente, no seu coração, respire fundo, inspire, respire. Restaure a sua fé, restaure seu autocontrole e deposite sua fé, o senhorinho da sua vida e dessa situação no Senhor Jesus Cristo. Desenvolva intimidade. A palavra de Deus em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos segui-lo independente da circunstância, e Ele nos conhece, Ele conhece a situação pela qual nós estamos passando e nós vamos passar por ela com aprendizado e com fé renovada, vivificada em nome de Jesus. Não acredite nas mentiras de Satanás, da quais quando nossas forças estão se acabando, a gente acha que tudo está acabado. Não. Invista na sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não se assuste com a tempestade, porque Ele vai acalmar tudo e tudo vai passar em nome de Jesus. Creia. Não se assuste com a tempestade. Tão somente exerça uma disciplina espiritual de desenvolvimento de intimidade e tenha consciência do senhorio do Senhor Jesus em nossas vidas, na sua vida. Busque o autocontrole, que a tempestade vai se acalmar em nome de Jesus. Ó Pai, muitas das vezes nos deixamos levar pelas emoções, temos pânicos e aflições, desacreditamos num Deus tão poderoso, nós duvidamos no que o Senhor é capaz, pois sabemos que não sabemos exatamente em algumas situações quem és tu. Revela-te a nós, ó Pai, em nome de Jesus. Depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança em ti, Pai, e acalma a tempestade. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Ele entrou no barco e deitou no fundo pra você não ver. Naquele dia algo novo ele quis fazer, testar a fé que está dentro de você. E no mar se levantou a tempestade tão grande assim, o barco ia naufragando, era o seu fim. Mas Deus não deixaria acabar assim. Ele estende a mão e acalma hoje dentro da sua casa toda essa tribulação. Ele cura, arranca hoje a ferida que está dentro do seu coração. Nenhuma onda pode se mover diante do poder de suas mãos. Ele estende a mão, diz ao mar: aquieta-te, eu domino a situação. Pra mim não tem onda maior do que o poder que está em minhas mãos. Eu não vacilo não, mudo a situação. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quando ele estende a mão, o mal desaparece. Ele é Deus sobre todos, tudo o que há. Ele domina sobre
Mas Jesus está no barco e ele